Chegamos ao livro de Ezequiel, um profeta que havia sido levado para a Babilônia, que também esteve preso durante aquele período babilônico. Bom, mas ali Deus se revelou para ele. Vamos pedir antes de tudo a direção? Meu Deus, mais uma vez eu te peço que o Senhor fale conosco através desse profeta Ezequiel e as palavras dele hoje venha nos tocar e nos abençoar. Eu peço que o Senhor tenha, sobretudo, misericórdia de nós e lava-nos dos nossos pecados e nos capacita a entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos a ler, como sempre eu peço, se você gosta do conteúdo, dá o seu gosto, põe nos comentários o que Deus falou com você e partilhe esse vídeo também. O bispo começa com um comentário. Ezequiel foi levado cativo em 597 a.C. por Nabucodonosor. Junto com ele foram deportados para a Babilônia o rei de Judá, Joaquim, e cerca de 10.000 cidadãos da mais alta classe da nação. Ezequiel tinha linhagem sacerdotal, pois seu pai, Buzi, era sacerdote, mas longe de Jerusalém e sem o templo, ele não poderia exercer o ofício que lhe fora preparado desde a infância. A precisa data fornecida por Ezequiel, no 30º ano, significa que provavelmente aos 30 anos de idade ele tenha recebido o chamado de Deus. Essa hipótese é reforçada pelo fato de que, segundo a lei mosaica, essa era a idade da consagração ao sacerdócio. Além disso, os judeus consideravam que era nessa época da vida que o homem atingia a maturidade. Diante disso, podemos compreender o motivo de o Senhor Jesus também ter iniciado seu ministério aos 30 anos de idade. Interessante, né? A questão das datas e do porquê das coisas. Agora vamos avançar. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. O comentário, estando eu no meio dos cativos. A Babilônia era o maior centro de paganismo da época. Por essa razão, Ezequiel poderia hesitar em manifestar a sua devoção ao Altíssimo ou se eximir da responsabilidade de compartilhar sua fé, já que sua missão como sacerdote não poderia mais se concretizar. Contudo, nada disso o impedia de se dedicar aos exilados. Ezequiel decidiu ajudá-los espiritualmente quando, estando em meio aos judeus, desesperançados e angustiados devido ao cativeiro, teve uma visão. Nesse momento, o Altíssimo se revelou ao profeta e o escolheu para a tarefa de ser seu porta-voz. Situação semelhante aconteceu com o apóstolo João na ilha de Patmos. Em terras inimigas e sofrendo as aflições de um encarceramento, ele recebeu as revelações do Apocalipse. Aprendemos com isso que, para que uma pessoa se torne instrumento do Todo-Poderoso, ela deve estar em comunhão com ele. Afinal, jamais serão designadas para propósitos espirituais pessoas que vivem para si mesmas, que estão entretidas com este mundo ou que nutrem ambições particulares. E Ezequiel, o livro dele é marcado porque ele fala coisas fortíssimas, principalmente para o grupo sacerdotal daquela época, as pessoas que deveriam prezar pela santidade a Deus. Então, e eu achei interessante o que ele diz, abriram os céus. Quer dizer, quando nós oramos, quando há um homem de Deus, uma mulher de Deus, de fato, que entra na presença de Deus, eu creio que isso aqui aconteça, o céu se abre. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. O comentário, rio Quebar era um dos afluentes do rio Eufrates. Era junto às margens daquele rio que os exilados costumavam prestar culto a Deus ou se reunir para lembrar e chorar por sua terra. A parte B do versículo, esteve sobre ele a mão do Senhor. A primeira e mais importante experiência de Ezequiel com o Altíssimo foi pessoal e foi ela que lhe deu condições de vencer as limitações humanas.
o tempo e as dificuldades. Uma experiência com Deus é fundamental para todos que desejam servi-lo. Toda atividade religiosa de uma pessoa se torna inútil se ela não o conhecer. E mesmo depois dessa revelação, a busca por intimidade com Ele deve ser contínua, pois de nada adianta ser separado pelo Senhor para fazer a sua obra e não viver e permanecer como seu escolhido no dia a dia. Então, esse é o segredo, é você manter-se, vigilante e servindo a Deus. No 4, olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo, revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Comentário: nuvem e fogo representavam a presença do Altíssimo. Em outras ocasiões, ele usou esses elementos para se manifestar a Israel. No passado, quando a nação viveu por anos no deserto, o Senhor o guiava por meio de uma nuvem durante o dia e por meio do fogo durante a noite. Está em Êxodo 13. E você pode imaginar, Deus hoje, Ele quer estar nessa relação com o ser humano, de pai para filho, guiar o seu povo. No 5, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E essa era a sua aparência, tinha a semelhança de homem. Então aqui nós vamos ver uma profecia, Ele vai então interpretar e vai falar o que ele está vendo. No 6, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham rosto de boi, e também tinha rosto de águia todos os 4. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas, uma à outra, e as 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para adiante de si, para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardente brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia e o fogo saía relâmpagos. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. O comentário: 4 seres viventes são apontados posteriormente como querubins. Esses seres angelicais são conhecidos nas Escrituras por terem acesso ao trono de Deus e por executarem as ordens divinas nos 4 cantos da terra. Foram eles, por exemplo, que vigiaram o jardim do Éden após a expulsão de Adão e Eva. Assim, por possuírem tamanha relevância, foram retratados em cima do propiciatório da Arca da Aliança. O termo como, frisado repetidas vezes por Ezequiel, mostra que tanto esses seres quanto a sua visão são representações da mensagem do Altíssimo. No passado, Deus trabalhou com símbolos e com visões, porém eram tão gloriosos para os limitados olhos humanos que ao serem descritos, eram mostrados como figuras que se aproximavam da realidade do profeta. Por isso que, assim eu também digo no Apocalipse, Imagine você ter que falar o que você está vendo sem nunca ter visto aquilo. Então, aí eles tinham dificuldade para detalhar todos os detalhes que eles viam, Eu posso imaginar. No 15, e vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor
de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. E andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo, e estas 4 tinham as suas cambotas cheias de olho ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e levantando-se os seres viventes da terra, levavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam de frente deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Comentário: cada anjo trazia sobre si rodas que se juntavam à semelhança de uma carruagem. Elas eram versáteis e brilhavam como pedras de berilo, simbolizando o trono de Deus em movimento. Percebemos nessa visão o quanto o Senhor é soberano e diligente no que faz, seja para governar o mundo, seja para prover respostas às orações. Aqueles que buscam a Deus podem aguardar confiantemente, pois Ele jamais se atrasa. Ao contrário, age com perfeição, para que nossas conquistas aconteçam no tempo oportuno. As rodas tinham ainda múltiplos olhos nas bordas, representando a onisciência do Altíssimo. Isso significa que sua visão não é limitada, mas plena, isto é, não há nada que os olhos de Deus não possam ver. Às vezes a pessoa ela fica tão presa, por exemplo, aos detalhes do texto, querendo entender o que é esse ser, o que ele está fazendo, o que vem, o que vai, e ela então às vezes até desanima. Eu não entendi tudo que eu estou lendo aqui não, sou sincero. O bispo explica bem, mas ele não se atém a falar, explicar o porquê disso, o porquê da asa, o porquê dele ter assim, assado, essa cabeça, aquilo e aquilo outro, não importa. Olha só, eu tiro aqui como exemplo, ele fala assim, para onde o Espírito queria ir, eles iam. Então isso é importante para mim. Isso é importante porque está escrito lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus falando, nos Evangelhos, que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as coisas. E ele é o guia, o pastor, e ele também se identificou sendo o pastor das ovelhas, ele é o guia. Então, se eu quero seguir a Jesus, eu posso, então, através da sua palavra, segui-lo. Seguir o seu exemplo, seguir o seu caráter, seguir a sua confissão e crer nele. Então, isso é importante para mim. O Espírito queria ir, eles iam também. Quer dizer, eu tenho que me guiar não pelo pastor, pelo bispo, pela igreja A, B, C, mas pelo Espírito de Deus. No 21. Andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de fronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com a aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direita, uma em direção à outra. Cada um tinha 2, que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras 2 asas que os cobria do outro lado. E, andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto, como o estrépito de um exército. Parando, eles abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. O comentário diz, a voz vinda do firmamento. O movimento das asas dos anjos ganha uma tríplice comparação, é semelhante ao barulho de muitas águas. A voz do Todo-Poderoso é a um tropel de exército. Mas sobre as cabeças dos seres viventes, no alto do firmamento, surge uma voz. Essa magnífica voz foi revelada a nós por meio do Evangelho. Na palavra de Deus, o homem vê a majestade e o poder do Altíssimo manifestos na sua plenitude. Dessa forma, assim como o Senhor falou com os profetas no passado, fala hoje àqueles que o buscam. Ouvi-lo é o segredo para não sermos enganados, mas para que possamos nos beneficiar dos seus ensinamentos,
É preciso que nossos ouvidos estejam atentos e que nosso coração esteja disposto a obedecer. Ele jamais perderia o seu tempo falando com quem não tem o mínimo interesse em atendê-lo. No 26. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira, e sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele, ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. E vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. O comentário: a visão do trono divino é revelado acima do firmamento. Seu brilho imarcessível remete à luz que irradia do Altíssimo, semelhante à pedra de safira, de cor azul celeste. A figura de um homem sentado no trono pode estar se referindo ao Deus Filho, quando se tornou semelhante ao ser humano, a fim de redimi-lo. Essa visão confirmava a aliança do Senhor com Israel, pela qual viria a restauração. Deus é onipotente, portanto, ele nunca perde o controle dos acontecimentos. Sejam grandes, sejam pequenos, isso significa que nada na vida dos que creem nele ocorre por acaso. Mesmo as piores tragédias, como o cativeiro e a humilhação vivida pelos judeus na Babilônia naquela ocasião. Em todo o tempo, o soberano Deus continua assentado no seu trono, no comando do universo. Assim, tudo acontece com a sua permissão, pois em tudo há um propósito. Diante da gloriosa visão, Ezequiel prostra-se de joelhos. E Ezequiel se prostra de joelhos com o objetivo de ouvir a sua voz. E às vezes a pessoa, ela tapa os ouvidos para não querer ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a voz de Deus está contrariando a vontade dela, porque a vontade dela contraria a vontade de Deus. Minha amiga, meu amigo, se você quer agradar a Deus, então aborreça a si mesmo. Faça a vontade de Deus na sua vida para que você possa vê-lo em toda a sua vida e você alcance a salvação, tá certo? Nós vamos dar continuidade a essa meditação e uma coisa interessante, né? Deus aparece para Ezequiel quando eles estão perdidos, quando tudo parece estar perdido. Na pior situação da vida deles, ali está Deus. Assim também, Deus vai aparecer para você, tá bom? Que Deus continue abençoando você abundantemente.